Pai querido, muito obrigado. Louvamos o teu nome nesta noite. Estamos com alguns pequenos problemas que nos levaram a um atraso, mas aqui estamos e queremos levar adiante esta aula, clamando, suplicando, pedindo que a tua bênção seja sobre nós, Senhor. Alguns alunos ainda, infelizmente, se atrasarão, outros não poderão vir. Deus, estende as tuas mãos sobre cada um de nós, glorifica o teu nome, ministra-nos através da tua poderosa palavra, fala ao nosso coração. Temos fome, temos sede da tua palavra, temos necessidade de ouvir a tua ministração, não da minha boca, mas da boca que é a Bíblia Sagrada, a tua boca, Deus. Glorifica, exalta o teu nome, fala-nos, porque queremos te ouvir, queremos te exaltar. Queremos te glorificar, queremos a Deus levantar o teu nome bem alto, porque a honra e a glória a ti pertencem. Oramos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos na nossa segunda aula do módulo de número 3, segunda aula do nosso módulo número 3 de escatologia bíblica. Esta é a última matéria para alguns, outros continuarão, tá? De repente, alguns vão parar no básico, se alguns querem continuar para o médio, sem nenhum problema. O médio funciona às segundas-feiras, no mesmo horário, uma vez por semana, de 8h15 às 10. Mas aí vai ficar ao critério de quem quer parar aqui no básico e quem quer se mover para o médio em teologia. Aí vamos marcar então uma formatura com os alunos da Strong Tower Church em Tampa, né, que são 7 alunos que estarão fechando. Vamos averiguar a possibilidade de tentarmos uma formatura no mês de janeiro, né? Vamos conversar com o pastor da igreja lá, pastor Maurício Machado, se podemos ter a possibilidade do mês de janeiro, né? Dezembro é impossível, mas janeiro ou fevereiro, perfeito? Mas eu vou deixar vocês cientes, né, de todos os detalhes, como a gente vai fazer a organização. Já os demais continuarão até fechar o ciclo que lhes corresponde com as matérias. Vamos então fazer uma pequena recapitulação. Como eu já falei na aula passada, nós temos a aula de hoje, né? A aula do dia 7, do dia 14 e do dia 21 próximo. Quero lembrar vocês que o questionário precisa ser encaminhado, né? Nós vamos colocar uma data, né? No caso, eu ainda não coloquei uma data, mas eu vou colocar uma data já na semana que vem para a entrega do questionário, para não haver problemas na finalização das notas. Está ali nosso irmão Marcos Tavares. Boa noite, Pai do Senhor. Está bonito na terra. Com essa Rapaz. camisa aí, com essa camisa, então, meu Deus, deixou o Evaldo para trás. O Evaldo sempre anda com uma camisa daquelas boas, mas hoje, irmão Marcos, parabéns. Olha, conseguiu, irmão Marcos, colocar o Evaldo na traseira. Mas eu só hoje, né? Na próxima aula, o Evaldo vai descontar o atrasado. Pode acreditar, eu vou me vingar do Marco. A Deus abençoe. O irmão Marcos é Muito daqui bem, da meus irmãos. Flórida mesmo ou não? Hein? O irmão Marcos é daqui da Flórida ou não? É da área de É? Tampa, da área de Ó, Tampa. Tem Tampa. 7 alunos aqui que Ó, são da área de Tampa, né, da Flórida. Já os nossos irmãos Victor e Angélica são lá de, como diz minha esposa, são lá de Riba, né? São lá de ah, Riba, né? Eu ainda estou aqui de baixo, né? Mas quem sabe no ano que vem eu vou para Riba. é. Quem sabe porque está complicada essa Flórida aqui, mas Deus é Pastor, bom. nós Sim, somos da senhora. Carolina do Sul. A Ó, senhora está riba, a senhora está acima. É, Carolina do Sul Quando eu tá o quê? falo. Fora daqui? Não, a Carolina do Sul, geograficamente, está ao norte da Flórida. Não tão longe, mas está ao é. norte, De Tampa né? deve dar umas 7 horas, 8 horas. Ah, Mais ou menos por isso, umas 7, 8 horas, mais ou menos eu tinha calculado É. isso, né? Daqui deve dar talvez um pouquinho mais, 6h30, 7 ou até 8, dependendo da rodovia ou do lugar que se pegue. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos fazer uma rápida recapitulação. Eu havia dito na aula passada que nós estaríamos falando sobre a besta, as duas bestas,
os 144 mil selados, estaremos falando sobre os aspectos que envolvem a salvação. Vamos falar também do Messias muçulmano e as 70 semanas de Daniel, o terceiro templo, a Batalha de Gog e Magog 1 e também vamos falar sobre os Illuminates. Parte do conteúdo está, claro, na apostila e a outra parte está ou estão nos slides. Volto a bater na tecla. Se você perdeu os slides, por favor, não me avise em cima da hora. Eu terei todo o prazer de postar no seu privado do WhatsApp. Se você perdeu de alguma forma, né? Porque às vezes se perde, tá? Eu estaria repostando no seu privado, até mesmo no grupo, os slides que você não pode deixá-los deter, porque também vão ajudar com a questão do Pastor Luiz, questionário. a gente pode, essas aulas todas que nós participamos da primeira aula até o dia de hoje, tem como acessar essas aulas? Ou vai chegar um tempo Sim, que o senhor tira do ar? não, se quiser, eu posso, no finalzinho, se vocês quiserem, vai ficar uma grande quantidade de informação. Eu posso repostar tudo em ordem cronológica. Todas as aulas do módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Eu repostaria tudo. E aí vocês teriam que salvar os links. Só isso, salvar os links. Entendeu? Alguém está me entendendo, gente? Na última aula, eu vou enviar tudo em ordem alfabética. Perdão, em ordem cronológica, desculpe. Em ordem cronológica, né? As 5 aulas do módulo 1, as 5 aulas do módulo 2 e as 5 aulas do módulo 3, em ordem cronológica. Aí eu sugiro, você que tem YouTube, né? Tem uma maneira lá de você colocar nos favoritos ou de salvá-los. Aí você sempre vai ter essa aula. Eu liberaria para vocês, né? Porque ela está com uma trave, ela estava com um lacre. Então eu deslacraria, porque o YouTube ele reconhece o e-mail de vocês, né? Ou a conta de vocês, né? Então eu já sei que é o aluno fulano de tal, digamos, o Evaldo, o irmão Marcos, o irmão Ednilson, eu sei que vocês estariam acessando, então eu liberaria para vocês, correto? Eu não conheço as contas de vocês no YouTube, mas pelos e-mails o YouTube reconhece a conta de vocês. Alguém sabia disso? Ou não? Pelo e-mail de vocês, o YouTube reconhece as contas de vocês. Então eu informaria o YouTube os e-mails de vocês, aí eles vão identificar que vocês, pelos e-mails, têm uma conta no YouTube, pô, tranquilo. Aí vocês salvem os links e sempre vocês que quiserem vão ter acesso a cada uma das 15 aulas de escatologia. Ok, gente? Eu vou fazer isso no finalzinho, quando terminar a última aula, que vai ser no dia 21 de novembro. Nos próximos dias, nos próximos 2, 3 dias, eu vou postar tudo em ordem cronológica. Vai ser enorme, né? Vai vir do 1, 2, 3, vai ser um total de 15 aulas. 15 aulas em ordem cronológica. Vamos então aos nossos slides. Isto. Perfeito. Vamos ver aqui. Todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando? Todos, maravilha, né? Nós falamos na aula passada, né, que o anticristo vai trabalhar com vários códigos, que são sinais. Nós estamos vendo aqui, né, uma das marcas da besta, né? E uma das marcas da besta é exatamente o código de barras, né, chamado de Universal Product Code. Já expliquei a vocês como funciona o código de barras. As barras do meio, que não possuem numeração nem em cima nem embaixo, lidas por um scanner normal. Do outro lado da tela você não vê, mas do outro lado da tela se vê o número 666. A moeda americana, para quem não sabe, ela tem símbolos maçônicos, símbolos ligados com a magia negra, a feitiçaria. Você vai perguntar por que isso? Porque os Estados Unidos da América, quando foram instituídos em 4 de julho de 1776,
ele foi instituído ou foi estabelecido para ser uma nação maçônica. É só você estudar um pouquinho só a história da formação dos Estados Unidos. Alguém vai dizer, mas pastor, os Estados Unidos começou com uma nação cristã. É verdade, mas em 1620, quando os peregrinos vindos da Inglaterra, fugidos da perseguição e da Inquisição da Igreja Católica, eles encheram, né, ou preencheram um navio chamado Mayflower e desceram numa cidade, numa praia de uma cidade chamada Plymouth, no estado de Massachusetts. Isso aconteceu de fato, 1620. Mas quando os Estados Unidos ganharam a sua independência em 1776, os Estados Unidos se transforma uma nação maçônica, entregue à maçonaria e à feitiçaria. O que tem de estranho na nota de $1? Se você tem aí em algum lugar uma nota de $1, dê uma olhadinha, né? Aí você vai conferir com o que está aí na tela. A nota de $1 tem vários símbolos bastante estranhos. Um olho, uma pirâmide, tem duas inscrições, uma na parte de cima no formato de meio arco e outra na parte de baixo em relação à pirâmide também em formato de meio arco. Tem 13 camadas de tijolos e uma inscrição na base em algarismos romanos, ou seja, a data da independência dos Estados Unidos, supostamente. Tem uma ave que todo mundo pensa que é uma águia, mas não é. Tem uma inscrição em latim próximo da águia. Se você tiver aí uma nota de $1 na mão, vai ficar mais fácil, porque aí você pode conferir. De repente, na tela, você não esteja enxergando com muitos detalhes, porque a resolução desta ilustração ela não é 100% boa, ela é 70% e um pouquinho ela está um pouco túrvia, perdão. Vamos lá, vamos explicar então o que significam esses símbolos. Nós temos aqui em cima, dentro do círculo onde está a pirâmide, estão vendo aqui, ó, uma expressão em latim, né? Anuit captis, ou captis. Essa expressão quer dizer anunciando uma concepção. Fala de um início de um governo. Então, essa declaração aqui está falando de um governo que vai começar, que não está, de momento, exercendo o seu papel profundo na história, mas vai existir esse governo, que é o governo da primeira besta ao anticristo. Temos um olho dentro de um triângulo. Muita gente pensa que é Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o olho iluminado do grande arquiteto do universo, ou seja, Lúcifer, Satanás. Temos aqui a pirâmide, né, com 13 camadas de tijolos, apresentando que são as 13 colônias originais que fundaram os Estados Unidos. Mas dentro dela é como fosse um prisma. Quando você gira os 13 tijolos a nível interno, se transformam em 72, se multiplicam em 72. E esse número 72 que está dentro dessa pirâmide são os 72 poderes do nome de Deus na Cabalá. Tem a Cabala judaica e a Cabala mística, que aqui está falando da Cabala mística. Na base da pirâmide, isso você vai enxergar perfeitamente quando você pegar a nota de $1, está escrito em algarismos romanos, 1776. Quando você vê, você pensa que é a data da independência dos Estados Unidos, mas coincidência ou não, também é a data que os Illuminati, que é uma sociedade secreta, também foi formada neste mesmo ano. Só que os Illuminati foram formados em maio e a independência americana acontece em julho do mesmo ano de 1776. Se você observa, né, quando você elimina o M e o C,
que são as letras que formam o ano de 1776, fica diluída em 676, ou seja, tira o M, tira um C, tira um X e fica DCLXVI, que é 666. Isso chama-se um criptoanagrama, ou seja, em código está aqui o número 666. Aqui no meio, em God we trust, lendo em linguagem aberta, seria em Deus nós confiamos, uma frase em inglês. Mas aqui God não é a palavra Deus em inglês, como muita gente acredita e supõe, mas as siglas G-O-D, em latim, Grande Orientum Deum, grande arquiteto do universo. E aqui quer dizer em latim essas siglas, o grande arquiteto do universo. Quem é o grande arquiteto do universo? Satanás. Então, no grande arquiteto do universo, Satanás, nós confiamos. A ave que se supõe ser uma águia não é uma águia, é um fênix, ok? Se você olhar bem, ela tem uma aparência de águia, mas não é, é um fênix. E o fênix é uma ave na maçonaria que se levanta das cinzas ou de um mundo ignorante. Na parte de baixo dessa ave há 9 penas, que falam das 9 esferas que se levantam através do estado celestial, ou seja, as 9 esferas que habitam 9 diferentes demônios ou principados dentro da maçonaria. Ao lado dos pés da ave, vocês vão encontrar uma combinação muito estranha, né? 13 flechas, 13 folhas e 13 pequenas frutinhas. O número 13 se repete aqui, ó, 13, 13, 13. São diferentes poderes possuídos pelas 13 colônias, né? Se você estudar, esse número 13 aparece, coincidência ou não, 3 vezes no governo das 3 colônias americanas que foram instituídas em julho de 1776. Lá em cima, aqui, ó, você vai encontrar uma faixa que está escrito em latim, E pluribus unum, que quer dizer um no meio de muitos. Está falando exatamente do governo do anticristo, um governo no meio de muitas nações. Aqui vocês vão encontrar 13 estrelas iluminadas, que falam de 13 colônias iluminadas e está ligado com 13 demônios ou 13 espíritos que estariam governando sobre cada um das 13 colônias americanas. Mas tem mais, não para por aqui não, olha só. Aqui são detalhes que você normalmente não vê, né? Muitas vezes ouve-se falar dos símbolos ocultos no bilhete do dólar americano. Daí eu e como tantas outras pessoas se dedicaram a buscar uma informação a respeito. Aqui está em espanhol porque eu trabalhei esse slide para ministrar numa igreja hispana por causa do grande interesse. Se você pegar uma lupa que aumenta até 20 vezes e colocar aqui, ó, no cantinho dessa área aqui da nota de $1, você vai descobrir que tem um animal pequenininho aqui, ó, quase imperceptível, diminuto. Que animal está aqui no canto? É uma coruja. Oh, pega a nota de $1, pega uma lupa, pelo menos de aumento de 20 vezes, e você vai encontrar esse animal aqui dentro, ó, aqui, nesse cantinho direito. E aí você vai encontrar, e você vai ficar surpreso, que você vai encontrar, né, com os 2 olhinhos, a boca e cabeça e tudo. Mas por que eles decidiram colocar esse símbolo oculto? Porque a coruja é o símbolo dos Illuminati, uma deidade lá da antiga Mesopotâmia chamada Moloch. Né? Creio que a Bíblia fala sobre Moloch, associada a Satanás, e está ligada aos banqueiros e aos hierarcas mundiais que rendem culto todos os anos
em Sotoboêmia, lá na Califórnia, e vestidos com a roupa da Ku Klux Klan. Já ouviram falar da Ku Klux Klan? É uma sociedade secreta diabólica, satânica, que rende culto a Moloch, ou a este ser, ou este animal, que é simbolizado por eles pela coruja. Já falamos também, de novo, né, da pirâmide e do olho, né? A chamada pirâmide com o olho que tudo vê é o símbolo da maçonaria e do deus egípcio Horus. Isso está provado, provadíssimo. Infelizmente, pouquíssima gente sabe disso. Falando de novo, aqui na base, abaixo da pirâmide, temos uma expressão em latim, Novus Ordo Seclorum, que quer dizer nova ordem mundial, ou New World Order em inglês, tá? De novo, Anuit Captis, também é traduzido como nossa empresa é bem-sucedida, ou nossa empresa é exitosa. Na base da pirâmide, eu aqui ampliei, né? Se você tem essa nota de $1, você vai ver de novo os números romanos do ano de 1776, em concordância com o ano da independência dos Estados Unidos. E também é o ano que o sacerdote jesuíta de origem judaica, Adam Weishaupt, fundou esta ordem, os Illuminati. Temos também a visão dos 13 degraus, né, simbolizados nos 13 tijolos. Já falamos da importância do número 13. Aqui temos a visão dos pés do fênix pegando as folhas e as flechas, e também as estrelas, que também já falamos agora há pouco. Aqui nós temos a visão da ave, que muita gente pensa que é uma águia, mas não é. Não é uma águia, mas é um fênix. Inclusive, no nazismo, este animal foi muito usado para exaltar o Terceiro Reich de Adolf Hitler. Aqui nós temos a mesma imagem, né? Nós extraímos da revista Defesa da Fé, de maio, junho de 1998. Em 1998, já se ensinava sobre esses mistérios, não é? Da nota de $1 ligado aos maçons e aos Illuminati. Uma outra visão agora dianteira, né, da nota de $1, do bilhete de $1, da cédula de $1, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, pouca gente sabe, ele foi grão-mestre, que é o líder principal da maçonaria norte-americana. Se você olha aqui no lado direito, onde eu estou fazendo viajar o meu cursor, você vai ver alguns símbolos maçônicos, como o esquadro, né? Símbolo básico da maçonaria de equidade, justiça e retidão, e aqui a balança, que é o símbolo maçônico de retidão e justiça, e a chave, que é o símbolo popular da maçonaria como a guarda dos segredos. Vamos a... Bom, gostaria, mas o tempo não nos permite, eu só vou então entrar somente numa rápida visão, repito, não temos muito tempo para trabalhar em cima disso, mas vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre a apostasia dos últimos dias. Você está vendo aí na tela os 17 sinais da grande apostasia dos últimos dias. São 17 sinais, eu vou mencioná-los um a um, claro, não teremos tempo de ler os textos bíblicos. Primeiro, a vida frívola, ou seja, a vida indiferente dos cristãos. Eclesiastes 3, 9 e 11, 2 de Timóteo 3, 1 a 4, fala bastante sobre isso. A insensibilidade para com a santidade de Deus, Romanos 1, 18 e 25 nos ensina isso. A naturalidade com que se pratica o pecado, Romanos 1, 26 ao 32. 4. A introdução na igreja de inúmeros estilos de adoração extravagante e ridículo, os quais estão surgindo por aí. 2 de Coríntios 11, 3, 4, 14 e 15. 5. O desprezo declarado à sã doutrina, 2 de Timóteo 3, 10, 14 e 2 de Timóteo 4, 2, 5. 6. O desprezo à instrução, daí a eliminação da escola bíblica dominical em algumas igrejas, 2 de Timóteo 2, 14 e 19.
7. A marcada indiferença para com a palavra de Deus, Oséias 4:6, Mateus 24:12, 2 de Pedro 2:1-3. 8. O materialismo das igrejas, ministros e membros, primeira carta de Pedro 5:2-4. 9. As concorrências e competições para ver quem tem a igreja com maior número, primeira carta aos Coríntios 3:3-9, Gálatas 6:3-5. 10. O número alarmante de ministros que caem em adultério, que se divorciam e que continuam intocáveis em seus púlpitos. Pedro fala sobre isso. Segunda carta de Pedro 2:12-22. 11. O conceito tão baixo que o mundo secular tem das igrejas, dos ministros e dos cristãos. Paulo fala isso em Romanos 2:21-24 e Judas, nos versos 12, 13 e 16. 12. Os estilos de adoração sensuais da parte dos músicos, vocalistas e cantores adoradores itinerantes. Segunda de Crônicas 14:3, João 4:22-23 e Tiago 1:13-15. 13. O protagonismo e o senhorio que muitos pastores têm sobre as igrejas, são como coronéis sobre as igrejas. Fala isso, 1 de Timóteo 6:9-14, 2 de Timóteo 2:24-26, 4:2-5, 1 de Pedro 5:2-3. 14. O nepotismo é a empresa familiar, não é? Que faz das igrejas uma empresa familiar. Êxodo 18:21, 1 de Samuel 4:21-22. 1 de Coríntios 10:31-32, Colossenses 3:25, Gálatas 6:7-8. 15. A facilidade com que as pessoas se fazem cristãs, batizam-se e fazem membros das igrejas. Efésios 5:14, Gálatas 6:12-13. Hoje, qualquer um parece que tem facilidade de ter acesso a ser membro de igrejas sem muita dificuldade. No passado, se tinha um pouco mais de critério. Hoje não. Hoje, acredito que para ter números e certas entradas, como dízimos e ofertas, parece que algumas igrejas dão caminho aberto, facilitam o máximo, não importa a conduta que a pessoa mesmo demonstre. 16. A substituição da Bíblia pela psicologia, 2 de Timóteo 3:13-17, 2 de Pedro 1:3. Não é errado o uso da psicologia na igreja, não é errado. Inclusive, tem inúmeros psicólogos nas nossas igrejas, é louvável, é uma bênção, mas aqui estamos falando da substituição da Bíblia pela psicologia, que é o caso grave. E 17. A política, o caciquismo regionalizado, o apadrinhamento e a burocracia que distingue a tantas pessoas que ostentam cargos eclesiásticos. Números 16, 1-50 e Hebreus 5:4-7. Só vou falar somente disso aqui, não temos como mencionar, né, infelizmente, porque é muito extenso falarmos sobre esta situação. Nós vamos então agora falarmos sobre os 144 mil, né? Aqueles que estão selados. Deixa aqui localizar o slide. Isto, tive que fechar. Ok, nós vamos agora falar sobre os 144 mil, que eu acredito que ainda é uma dúvida que alguns de vocês têm sobre os 144 mil. Na grande tribulação, irmãos, temos aqui o gráfico, na grande tribulação será um período de 7 anos. Este período de 7 anos será dividido em 2 partes iguais, de 3 anos e meio. Na primeira parte dos 3 anos e meio, os judeus, através das 2 testemunhas, estarão pregando o evangelho do reino. É o que diz lá em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Muito bem, terminando a primeira parte da tribulação, entram os 144 mil judeus, de acordo com Apocalipse 7:1-8 e 14:1-4. Eles continuam a pregação do evangelho do reino.
Detalhe que aqui o anticristo vai lançar uma pesada perseguição para matar os 144 mil. Só que eles estarão sendo protegidos aqui, nesta cidade construída na rocha, chamada Petra. E a cidade de Petra está aqui no sul da Jordânia. A Bíblia chama desta cidade, no Antigo Testamento, de Selá, de acordo com Isaías 16, 1:5, Salmo 60, verso 9, Ezequiel 20, 35, 38, Daniel 11, 41, Daniel 12, 6, 13, 14, Jeremias 40, 11, 12 e Apocalipse 12, 6. Então, os 144 mil terão a proteção de Deus, na verdade, dentro desta cidade, e o anticristo, que estará lançando uma pesada perseguição, não conseguirá matá-los ou danificá-los. Nós vamos agora à nossa apostila, deixa eu ver aqui, na página de número 47. Vá lá na apostila, na página de número 47. Isso. Vamos falar um pouco sobre salvação. Temos alguns slides, né, que nós vamos aqui abrir, né? Salvação. Aí da página oposta, na 48, vem uma pergunta. Uma vez salvo, sempre salvo, este tema ocupa um espaço muito importante na discussão sobre o destino dos cristãos. Certamente todos obtêm as informações que os façam ter certeza da sua salvação. A perseverança é o elemento-chave para a preservação e manutenção da salvação, que pode, segundo a própria Bíblia, ser perdida. Tá? Eu bato bem nessa tecla. Muitos alegam, muitos afirmam, muitos ensinam que a salvação não pode ser perdida, mas a Bíblia ela é enfática, a Bíblia ela é muito clara, a Bíblia é muito específica. A salvação pode sim, senhor, ser perdida, não é? Mateus 24, 13. Vamos lá? Vamos ler esses textos? São textos importantes, precisamos, não é? Conhecer ou relembrar esses textos. Alguns de vocês já o conhecem. Quem pode ler, por favor? Mateus 24, 13. 24, 13. Bem conhecido, pequenininho, mas bem conhecido. Mateus Mas Mas 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observem que esse texto, ele apresenta o quê? Uma condição. Salvo uma vez, salvo para sempre? Não. A condição qual é? Perseverar. O que significa a palavra perseverar? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e dizer, sem medo de errar. Se errar, estamos aqui para aprender juntos. Nunca Perseverar. desistir. Como? Repita. Nunca desistir. Nunca desistir. Esse é o irmão Ednilson, que até aqui, graças a Deus, não tem desistido e não vai desistir. Sobretudo, seguir a Jesus, né? O Ednilson, pelo pouquinho que eu conheço, é homem de garra, homem de fé. Vai com força e não vai desistir. Vamos lá. Alguém mais tem alguma definição de perseverar? Irmão Marcos. Persistir. Persistir. Uau, gostei dessa. Está inspirado. Essa camisa está dando uma inspiração. Não estou dizendo que o irmão Marcos não é inspirado, mas a camisa está ajudando. Persistir. Alguém mais gostaria de dar uma definição bem prática, objetiva de perseverar? Busca constante. Busca constante. Isso é bastante interessante essa colocação da nossa irmã Angélica Freire. Busca constante. Quando eu busco, quando nós buscamos constantemente, é difícil, né? Perdermos o ânimo, perdermos a capacidade de prosseguir
até o final. Alguém tem mais outra definição de perseverar? Insistir. Insistir, manter-se firme até o fim. Então, a salvação, né, implica nessas condições altamente necessárias. Vamos também a Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Hebreus 4, 11. O que Hebreus 4, 11 nos ensina? Hebreus, capítulo 4, versículo de número 11. Carta aos Hebreus é uma carta muito preciosa. Ninguém sabe até hoje quem foi o seu autor. Muitos especulam que foi Paulo, foi Apolo, foi Barnabé, mas ninguém até hoje sabe ao certo quem foi o seu verdadeiro autor. Hebreus 4:11. Quem pode ler para mim, por favor, para nós? Hebreus 4:11. Hebreus 4:11, alguém encontrou e pode ler para nós, por gentileza? Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Muito boa tradução do nosso irmão Victor Freire. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Vamos a Hebreus também, só que aqui agora no capítulo 6, eu vou ler um texto um pouquinho longo, porém necessário, Hebreus 6, 4 ao 8. Hebreus 6, 4 ao 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, desculpe. Porque a terra que bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. É um texto muito forte, porém muito realístico, de Hebreus 6, 4, 8, dizendo que a salvação pode ser perdida. Hebreus 10, 26 a 29 tem um teor muito parecido. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 29. Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O escritor aos Hebreus aqui deixa bem enfático que a salvação, sim, pode ser perdida. Basta que não perseveremos, basta que deixemos o caminho da santificação, basta que não cumpramos o mínimo que Deus pede para nós. Voltando para a apostila, ó. E para isso quero apresentar um pequeno esboço para que entendamos a respeito da justificação, da salvação e da vida eterna. O homem precisa primeiro ser justificado para ser feito herdeiro da vida eterna, ou seja, a salvação. Lá em Tito 3,7 está escrito: para que, sendo justificados pela sua graça,
fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo de número 7. Isso é muito importante termos em consideração. Não vamos ler o restante, né? Mas eu peço que vocês deem uma lidinha sobre esses aspectos, que é a justificação, a salvação. Na página 49 você vai ver condições bíblicas para a salvação, o caso de Judas Iscariotes, vida eterna, perdão, condições bíblicas para a vida eterna, o caso do homem rico, o caso do doutor da lei e a interpretação à luz da Bíblia. Ou seja, as páginas que vêm a seguir, até a página 52, até que é o finalzinho da apostila, vai nos mostrar com bastante clareza, à luz da Bíblia, que definitivamente a salvação pode, infelizmente, ser perdida. Vamos a alguns slides e depois vamos abrir aqui um espaço para perguntas, né? Se caso eventualmente algum irmão ainda se encontra com algumas dúvidas com respeito a essa questão. Deixa aqui eu localizar. Ok. Ok. Muito bem. O gráfico que vocês estão vendo é uma visão do mundo físico e do mundo espiritual. Preste bem atenção. Esse gráfico, ele dá uma visão básica para nós entendermos a importância do mundo que hoje vivemos, que é o mundo físico, e como o mundo espiritual se encontra da parte de cima e da parte de baixo, né? A parte de baixo é chamado de inframundo. Infra quer dizer abaixo. E a parte de cima que é o supramundo. Vamos entender isso aqui? Aqui temos os salvos e os perdidos, tá bom? Aí nós temos algumas palavrinhas que alguns de nós já conhecemos, outros ainda não conhecemos. A palavra hebraica Sheol e Hades, que é a mesma coisa. Que palavras são essas? Elas estão apontando para o inframundo. Está aqui, ó, Sheol e Hades. Também conhecidas por sepultura, que no hebraico é Keber, ou Minimenton, também conhecido no grego do Novo Testamento. Sheol ou Hades é o mundo espiritual, aonde abrigam os espíritos dos mortos. Mas preste atenção aqui, isso aqui é importante. Antes da morte e ressurreição de Jesus, o Sheol ou Hades era dividido em duas partes: paraíso, o seio de Abraão, e lugar de tormento. No meio, um grande abismo. O paraíso era o lugar das almas dos mortos salvos até a ressurreição de Cristo. Detalhe: atualmente está vazio. Por quê? Porque ele foi transferido para o terceiro céu. Em outras palavras, todos os mortos justos, salvos na promessa do Messias, quando morriam, desciam para o seio de Abraão. Mas após a morte e ressurreição de Jesus, ele leva cativo o cativeiro, cumprindo o Salmo 68, 18 e cumprindo Efésios 4, 7, 11 e Hebreus 2, 14. Então, o paraíso é o seio de Abraão, vai para o terceiro céu, onde estão hoje os mortos salvos. O seio de Abraão hoje está vazio, mas o paraíso agora está habitado pelas almas dos justos do Antigo Testamento e de todos os justos que morreram no período do Novo Testamento. O lugar de tormento é chamado inferno temporário. É o lugar das almas dos mortos não salvos, até a segunda ressurreição, tá?
Mateus 16, 18, 23, 25, Lucas 16, 19, 31 e Apocalipse 20, 11 e 16 fala sobre este lugar de tormento que é o inferno temporário. Abaixo do lugar de tormento e do grande abismo está o Tártaro, que é o mais profundo do abismo, como Isaías 14, 15 nos ensina. E ali estão os anjos decaídos, segundo de Pedro 2,11, Judas verso 6. Ali também estão alguns, não todos, alguns demônios, de acordo com Apocalipse 9, 21, 25. E aqui no Tártaro é o local onde Satanás será amarrado por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. O trono branco. Aqui está o trono branco. Nós já estudamos em aulas passadas sobre o trono branco. Aqui se apresentarão todos os que sairão, ok, do lugar de tormentos, que é o inferno temporário, ressuscitarão e se apresentarão ao juízo do grande trono branco. Diz a palavra de Deus que também os anjos serão por nós julgados. Então, eles se apresentarão de alguma forma, em algum momento ali no trono branco. Depois do trono branco serão estabelecidos os novos céus e nova terra, ao mesmo tempo do lago de fogo, que no hebraico é chamado de Tofet e no grego Geena. O lago de fogo, o enxofre, é a segunda morte, não é? É o inferno eterno. Lá entrarão primeiro a besta e o falso profeta, né? A primeira, o anticristo e o falso profeta, Satanás, os anjos caídos e os demônios, e todos os que não foram escritos no livro da vida, como também a morte e o Hades vão entrar no lago de fogo. Aqui para você entender um pouco melhor, né? Aqui temos o abismo, o profundo do abismo, que é o Tártaro. O Abaddon, né? Aqui estamos colocando no sentido inverso. É o compartimento dos Sheol, onde eram e ainda serão lançadas as almas dos ímpios quando morrem. Lucas 16, 22b e 23. O seio de Abraão é o compartimento dos Sheol, onde jaziam as almas dos que morreram na justiça até a ressurreição de Jesus. Está vazio. O Tártaro é a parte mais profunda do abismo e é lá que, segundo Pedro, estão aprisionados os anjos caídos mais perigosos, reservados para o dia do juízo, segundo de Pedro 2,4. O abismo é um dos compartimentos do Sheol, o qual faz separação entre os ímpios e os santos. Nos ensina Lucas 16, 26. Será também o lugar onde Jesus prenderá Satanás por 1000 anos. Então, Satanás vai ser preso aqui, no Tártaro, por 1000 anos, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Isso aqui é uma visão interessante, né? Os tipos de julgamento, já que estamos falando de salvação, vão existir, segundo a Bíblia, 5 tipos de julgamento. Olha só, que interessante. O julgamento dos crentes, de Israel, das nações, dos anjos e do trono branco. O julgamento dos crentes é o também conhecido Tribunal de Cristo, não é? Acontecerá nas regiões celestiais antes das bodas do Cordeiro. Ocorrerá a entrega de galardão, será julgada a obra dos crentes. Ninguém será condenado, mas poderá perder o prêmio. Jesus, nesse julgamento, será o noivo. Mas haverá também o juízo de Israel, de acordo com Ezequiel 20, 34 a 38, Malaquias 3, 2, 5 e Mateus 21, 5, 3. Acontecerá na terra após a manifestação visível e triunfal de Cristo. Separará os judeus infiéis dos infiéis, o trigo do joio. Importante isso aqui, ó. De acordo com Ezequiel 20, 34 e 38 e Malaquias 3, 2, 5, muitos pastores se equivocam, dizendo que o trigo é o crente bom e o joio é o crente ruim. Mas não. O trigo é o judeu fiel e o joio é o judeu infiel. Só você ler Ezequiel 20, 34 a 38 e Malaquias 3, 2 a 5, que você vai observar que estes textos não estão voltados ou muito menos direcionados aos gentios, e sim unicamente à nação de Israel. Então tem que ter um cuidado redobrado quando se fala
de trigo e joio. É muito normal você ouvir, né, os pregadores dizendo: trigo é o crente bom e joio é o crente ruim. Mas não, isso está fora de contexto. Tem que ser isso interpretado com cuidado e tendo um contexto apropriado. E está aqui, ó, anote aí, Ezequiel 20, 34, 38 e Malaquias 3, 2 ao 5. No julgamento de Israel, Jesus será o Messias, o ungido. Aí tem o julgamento das nações. Joel 3:3, Mateus 25, 31 ao 40. Acontecerá na terra sobre aqueles que sobreviveram ao Armagedom. Serão julgados com base no tratamento dado à mensagem do reino, aos seus mensageiros e ao modo como trataram Israel. O Senhor Jesus será, nesse julgamento, juiz. O julgamento dos anjos, de acordo com 1 de Coríntios 6:3 e Judas, versículo 6, serão julgados e condenados ao lago de fogo juntamente com o diabo logo após o milênio e antes do juízo do trono branco. Mateus 25:41, Apocalipse 19:10. Nós vamos estar julgando os anjos. Abra lá comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Se você não sabe, ou se você se esqueceu, ou você leu e passou por cima, vou lembrar você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Quem achar pode ler para mim, por favor, para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Meu Deus. Se você não sabia disso, anote aí, ó. Nós seremos o júri que estará julgando aos anjos caídos, os anjos que se rebelaram com Lúcifer para tentar derrubarem a Deus do seu trono, na verdade, e ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus será, nesse julgamento dos anjos, o juiz. E o julgamento do trono branco, que já mencionamos, de acordo com Apocalipse 20, do 11 ao 15. Acontecerá num lugar sobrenatural após a condenação do diabo. Lembra-se que eu falei que terra e céu vão desaparecer, não vai ter lugar para os dois lados, e não se sabe em que lugar exatamente, se o trono branco vai ser estabelecido no céu ou na terra, mas o texto de Apocalipse diz que terra e céu vão fugir, ok? Neste julgamento, todos estarão perante o juiz, os quais serão condenados. Suas condições anteriores eram de mortos, não participaram da primeira ressurreição. Então, Jesus aqui será também o juiz. Chama-nos a atenção que Jesus será juiz 3 vezes: no julgamento das nações, no julgamento dos anjos e no julgamento do trono branco. Será noivo no julgamento dos crentes, que é o tribunal de Cristo, e será Messias no julgamento de Israel. Ok. Perguntas dentro do que acabamos de falar? Alguma dúvida, algum questionamento? Ou está tudo mais claro do que água de poço? Não, não está claro não lá. Irmão Marcos com o dedinho sacrossanto, né? Deus abençoe esse dedinho do irmão Marcos. Solta, irmão Marcos, a sua dúvida ou a sua pergunta. Seria correto dizer que no mundo existem 3 tipos de pessoas? Os crentes, os não salvos e os judeus? Repita de novo, por gentileza. Seria correto dizer que no mundo há 3 tipos de pessoas? Os crentes, Certo. os Os salvos, crentes, né? perfeito. Os não salvos e os Os não judeus? salvos? Sim, Os judeus. perfeito. Tá certo isso? Corretíssimo. Corretíssimo, corretíssimo. São os 3 tipos de pessoas no seu sentido ou seu calibre espiritual, se a gente pode dizer, né? Os crentes, que somos nós, né? Que confessamos a Jesus, né? Que aceitamos a Ele no seu sacrifício da cruz do Calvário, confessamos os nossos pecados, cremos em nossos corações e vivemos a experiência do novo nascimento. Os não crentes, que seriam os ímpios, os que ainda não tiveram uma experiência verdadeira com a palavra e com o Espírito Santo, e, por fim, os judeus, né?
Lembrando que também existem judeus salvos, aí eles também podem ser incluídos entre os crentes, certo? Mas como o irmão Marcos aqui, ele separou os três, então esses judeus, nesse caso, não seriam aqueles que têm reconhecido a Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, não têm confessado, né, com a sua boca e crido no seu coração que Cristo, né, morreu ali na cruz do Calvário para nos dar a vida e vida eterna. Corretíssimo, irmão Marcos, corretíssimo. E os judeus, no caso, os judeus serão julgados de acordo com a lei, esses que não aceitaram Jesus? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A parábola do rico e do Lázaro, né? Do rico e do Lázaro deixa bem claro lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 21. Vamos lá rapidinho, só para isso ficar bem claro, bem cristalino, para que não fique nenhum tipo de dúvida. Lucas capítulo de número 16. Muito interessante isso. Pouca gente compreende isso aqui, ó. Lucas, capítulo de número 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham a lamber-lhe as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Hades, ou no Sheol, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando Abraão, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai. 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora preste atenção à declaração do versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Se quiserem anotar, ó, Moisés e os profetas, as duas principais divisões do Antigo Testamento. Moisés aponta para a lei e os profetas apontam para os profetas, profetas maiores e profetas menores. Em outras palavras, fala do Antigo Testamento. Então, os judeus vão ser julgados pela revelação de Cristo, porque Cristo está revelado nos 39 livros do Antigo Testamento. Está revelado, não é? No Pentateuco, nos 5 livros da lei, e está revelado nos livros dos profetas. Então, nenhum judeu, meus irmãos, terá desculpa. Não, não me falaram de Jesus. Mas peraí, tem um negócio estranho aí. Todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, falam do Messias, falam do grande profeta. Todos os 17 livros dos profetas, tanto maiores, que são 5 livros, e 12 dos menores, ali fala do Salvador ungido, do Messias. Tanto que, se vocês se lembram, alguém que se lembra, Mateus capítulo 18, quando Jesus se transfigurou ali no Monte Tabor, quem apareceu ali conversando com Jesus? Alguém se lembra? Moisés, Moisés. Só isso? Elias, Moisés e Elias.
Estão percebendo que aqui não é coincidência? Moisés e Elias. Moisés é o representante da lei e Elias é o representante dos profetas. Estou anotando? Olha só. E aqui a parábola diz, né? Eles têm Moisés e os profetas. Então Jesus de novo está confirmando, né? Que nenhum judeu vai ser condenado assim de graça, senão na base da lei e dos profetas. Versículo 30, continuando aqui em Lucas 16. E disse-lhe: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. Porém, Abraão lhe disse: Olha a declaração de Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa declaração, ó, é taxativa. Nenhum judeu será salvo por causa de não terem alegado que não foram evangelizados, porque tanto a lei como os profetas apontam para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, diz: Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E diz que Jesus Cristo, este sim, é o verdadeiro Deus. E Deus então tem a misericórdia dos judeus que ainda não foram salvos, que eles possam enxergar na pessoa bendita de Jesus Cristo o Messias que veio, né, para resgatá-los da maldição da lei. Olha que curioso, ok? Mais alguma outra pergunta? Uma outra dúvida dentro do que já falamos? Ou já esgotaram-se as perguntas ou dúvidas? Vamos lá. Dá para ouvir um pernilongo dando volta aqui do meu lado. De tamanho que é o silêncio. Bom, se não temos perguntas, então vamos dar continuação. São 9h43, vamos até 10h05. Vamos ainda a... Deixa-me ver aqui se eu consigo chegar neste slide, é o slide número 161, para a gente continuar falando sobre um pouco de salvação. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar nele. Vou ter que então sair. Só um momentinho, vou ter que então sair. Vou ter que... Deixa eu ver aqui. O slide número 100, ok, o 161. Aí nós damos o fechamento e aí vamos passar para outra temática. Bom, já falei sobre isso. Perfeito. Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, né? Vamos então falar sobre as 70 semanas de Daniel, porque é uma temática ainda desconhecida por muitos dos irmãos. Está aí na telinha, né? Estão chegando na telinha? Estão chegando na telinha? Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Nós, em 2 aulas, vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre a parábola das 10 virgens, para que isso fique também bem esclarecido, porque eu sei que tem irmãos que têm dúvidas com a parábola das 10 virgens dentro do contexto escatológico. Vamos então falar sobre a parábola das 10 virgens de hoje a 2 aulas. Podem anotar aí na aula do dia 14 de novembro. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo de número 9, versículo 24 ao 27. Todos com a sua Bíblia aberta, Daniel 9, 24 ao 27. Isto, 9, 24 ao 27. Todos abrindo? Todos estão aí com o texto aberto? Maravilha, vamos lá. 24, Daniel 9, 24.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da origem, da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém e até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Mas depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. É uma contagem de tempo um pouquinho difícil. Obviamente, você já deve ter lido, relido, e dá um probleminha de interpretação. Vamos entender isso aqui, ó. Nós temos aqui um gráfico, ele está em espanhol, mas ajuda-nos a entender bastante. Observe que Daniel fala no versículo de número 25. Olha só, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Está aqui, ó. 7 semanas e 62 semanas. O que é isso aqui? Lembre-se que a cidade de Jerusalém, anos antes, foi destruída pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo e a cidade em 589 a.C. Não sei se alguém está lembrado disso. Tá? O livro do profeta Jeremias, Ezequiel, falam sobre isto com detalhes. A profecia dos chamados 70 anos do cativeiro na Babilônia. Perfeito. Quando, anos depois que Nabucodonosor II destruíra a Jerusalém e a seu templo, a nação de Israel no cativeiro estava nas mãos de quem? Dos medo-persas. Começou com os babilônios, mas os medo-persas destroem o Império Babilônico e todos os cativos da Babilônia estão agora debaixo da autoridade dos medos e dos persas. Nisso, um rei de origem persa, né, Artaxerxes II, ele dá uma ordem permitindo que a nação de Israel saísse de regresso da Babilônia, voltasse a Israel e reconstruísse os muros. Essa narrativa está dentro do livro de Neemias. Aí você tem que ler o livro de Neemias e entender a historicidade deste fato. O rei Artaxerxes II dá uma ordem, e esta ordem é para restaurar os muros de Jerusalém. E esta ordem alcançou aqui, ó, dia 5 de março de 445 a.C. O decreto de Artaxerxes está na Bíblia, em Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao 8. Muito interessante isso aqui. Perfeito. Durante 49 anos, os muros de Jerusalém começam a ser, ou passam a ser reconstruídos. Repito, tomaram-se 49 anos, então se cumpriu ao pé da letra as 7 semanas. Importante deixar claro que aqui estamos falando de semanas proféticas. As semanas proféticas no livro de Daniel são contados, uma semana profética equivale a 7 anos. Repito,
Uma semana profética, essa é a maneira como se conta no livro do profeta Daniel, equivale, uma semana equivale a 7 anos. Se tomaram 7 semanas para a reconstrução dos muros de Jerusalém, então tomaram-se 49 anos. Depois disso, no que terminou de reconstruir os muros, aí começa uma nova contagem. Daí para frente, mais 62 semanas, ou 434 anos. Em outras palavras, a partir do momento, olha que interessante, que o decreto de Artaxerxes é lançado em 5 de março de 445 a.C., transcorrem-se 62 semanas, depois das 7, mais 62 semanas, ou seja, mais 434 anos. Quando isso acontece, Jesus entra em Jerusalém no dia 31 de março do ano 30 depois de Cristo. É a chamada entrada triunfal, registrada em Lucas 19, 28 a 40. O período total que envolve o início do decreto de Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém até a data que Jesus entra em Jerusalém, transcorrem-se 69 semanas. Estão acompanhando? Divididas em 2 períodos de 7 mais 62 semanas, ou de 49 mais 434 anos, totalizando quanto? 483 anos. As 70 semanas de Daniel, então, são um conjunto de profecias que estariam acontecendo, ocorrendo diretamente com a nação de Israel, dentro do calendário profético escatológico, vindo lá de trás e alcançando o presente momento que estamos vivendo. O que acontece depois que Jesus entra em Jerusalém? Dias depois, ele é morto. Ele é crucificado em abril do ano 30 depois de Cristo, no dia 9 de abril. Quando isso acontece, quando ocorre a morte, a crucificação do Senhor Jesus, esse relógio profético das 70 semanas para de funcionar. Olha que interessante, ele paralisa. E aí se abre uma enorme lacuna, que é a era da igreja. Nesse período da era da igreja, a cidade de Jerusalém e o seu templo, de novo, voltam a ser destruídos. E a destruição completa de Jerusalém e seu templo pela segunda vez ocorre no dia 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito, filho do imperador Vespasiano. Mas e aí? Quando este restante de uma semana das 70 voltará a se cumprir? Exatamente no período de 7 anos da tribulação, que o texto que acabamos de falar fala de uma semana, que envolve o que? 7 anos, dividido em 2 partes de meia semana para cada uma, ou 3 anos e meio. Na primeira parte dos 7 anos e meio, os 3 anos e meio, ou meia semana, vai vir o príncipe. Que príncipe é esse? O anticristo, a primeira besta que sai do mar. Vai fazer um pacto com os judeus, e o representante legal será o falso profeta. Então, o anticristo, a primeira besta, vai celebrar um pacto e vai deixar na responsabilidade a segunda besta, o falso profeta. Mas na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio finais, se rompe o pacto, cessa o culto judaico e começa propriamente dita a grande tribulação. E no final da meia semana, né, do final da última semana, vem Jesus para impedir a destruição da nação de Israel
e impedir a batalha do Armagedom, para que por fim possa começar o seu governo de 1000 anos. Depois disso, olha aqui, ó. Esse aqui para você ver o outro lado do gráfico. A semana número 70 está aqui, que é o período da tribulação, dividida em duas partes de 1260 dias. No início, Israel firma o pacto, né, assinala o pacto. Terminando a semana 70, Jesus vem fisicamente sobre a terra, e aí começará a contagem que está lá em Daniel 12, 11 ao 12. Vamos a Daniel 12, 11 ao 12. Livro do profeta Daniel. Eu sei que essa é uma parte pouco ensinada pela maioria dos pastores, ministros e igrejas, e dá um problema na cabeça de muita gente na leitura deste texto. Daniel capítulo 12, versículos 11 ao 12. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega a 1335 dias. Vamos ser sinceros aqui? Quantos de vocês já leram esse texto muitas vezes e não conseguiram dar uma correta interpretação ou não entenderam nada? Vamos lá, quantos aqui já leram esse texto várias vezes? Talvez alguns nem leram, nunca leram esse texto. Talvez estejam lendo hoje pela primeira vez. Seja você que já tenha lido várias vezes, seja você que está lendo hoje pela primeira vez, esse é um texto realmente difícil, muito difícil, não é muito fácil não. Mas eu vou ajudar vocês agora a darem a correta interpretação do texto. Olha só, Jesus vem fisicamente, impede a destruição de Israel, impede a batalha do Armagedom, e a partir do momento que ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, tá? Começa então a contagem de 75 dias. Porque depois da metade da tribulação são contados 1260 dias. Olha lá, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, ok. O templo vai ser purificado por 30 dias, está aqui, ó, 1260 e depois mais 30, 1290, por isso que aparece aqui o número 1290 dias. Depois que o templo é purificado por Jesus por 30 dias, vai ter o juízo das nações, que vão tomar 45 dias, vai tomar 45 dias. Por isso que diz o versículo 12, Daniel 12, 12. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Se você olhar essa matemática, vão transcorrer 75 dias. Vai ser uma lacuna de 75 dias entre o retorno físico de Jesus na terra e o início do seu governo de 1000 anos. Muita gente pensa que Jesus desceu à terra, já começa o seu governo. Não, 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 não. Ele desce à terra e ele vai tomar 2 períodos, um de 30 e outro de 45 dias. O de 30 para purificar o templo, que foi profanado aqui, ó, no meio da tribulação, com o sacrifício de uma porca no Santo dos Santos, e o juízo das nações, né, que são as nações que sobreviveram à tribulação, e ele tem que julgar as nações que cuidaram bem de Israel e as nações que maltrataram Israel para dar entrada no seu governo de 1000 anos. Por isso que diz, bem-aventurado que espere e chega a 1335 dias. Ok, muita informação. Perguntas, dúvidas? Porque o próximo assunto será o Messias muçulmano. Eu acredito que hoje não daríamos para iniciar, porque é muito conteúdo, então eu quero trabalhar com bastante calma, tá? Porque muitas pessoas não imaginam
que o anticristo, tá? O anticristo ele vai se apresentar como a primeira besta e o falso profeta como a segunda besta. Só que o falso profeta ou a segunda besta, ela tanto vai ter a nacionalidade judaica como a nacionalidade muçulmana. Por isso ele vai conseguir enganar a judeus e a islâmicos. Isso é muito interessante e poucos entendem, porque poucos leem estes textos que nós vamos mencionar na próxima aula. Vamos, ao mesmo tempo, falar algo sobre o terceiro templo, que já está tudo preparado para ser levantado. Acredite vocês ou não, nós vamos assistir ao vivo pela televisão o levantamento do terceiro templo. Ah, sim, porque vai ser fruto de um acordo de paz entre árabes e israelenses. Então, toda essa confusão no Oriente Médio, temporariamente, vai ter uma pausa. E essa pausa é uma falsa paz, que será promovida pela primeira besta ou o anticristo, que sairá da União Europeia e ele vai se manifestar trazendo esta falsa paz entre árabes e israelenses. Vamos falar também, na sequência, sobre Gog e Magog, a primeira batalha da tribulação, assim que a igreja já saia da terra, vai ter uma batalha violenta com a Rússia e seus 5 aliados, descritos em Ezequiel capítulos 38 e 39. E vamos terminar, né, até o dia 21 falando sobre a formação do governo do anticristo na pessoa de uma organização que já governa o planeta inteiro, chamado os Illuminati. Nós vamos falar então com alguns detalhes. Quem são os elementos deste atual governo do anticristo que já estão sendo muito bem colocados, muito bem posicionados, somente aguardando o momento que o anticristo se manifeste, se revele, tome as rendas, né, do governo mundial, não é? Eu vou mostrar para vocês no livro do Apocalipse que as Nações Unidas e a União Europeia vão entregar na mão da primeira besta do anticristo todo o governo do planeta Terra. Mas hoje em dia, você acredite ou não, já está tudo sendo sistematicamente guiado, organizado, preparado para que esta entrega aconteça sem nenhuma falha e nas mãos do anticristo. 10h03. Vamos abrir aqui para 5 perguntas, se elas existirem. Se não existirem, nós fechamos já imediatamente e terminamos a aula de hoje. Dúvidas ou perguntas? 5 perguntas. Vamos lá. Se elas existirem. Se está tudo bem esclarecido, ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta? Eu estou devendo respostas de algumas perguntas à nossa irmã Angélica, que me enviou pelo WhatsApp. Não me esqueci da senhora, não, né? Eu estou trabalhando, né, para fazer uma boa resposta e por isso que eu estou me demorando um pouquinho, né? Mas não me esqueci da senhora de jeito nenhum, né? Está tudo organizado. É que eu estou me dividindo muito entre responder não apenas as suas perguntas, mas as perguntas de vários outros alunos de outras matérias. Então, pode ficar tranquila que antes do arrebatamento as suas perguntas vão ser respondidas. Não vai demorar tanto, não. É questão de mais 2 ou 3 dias, a senhora já vai estar recebendo no WhatsApp as respostas daquelas perguntas, inclusive interessantes e um tanto pertinentes, né? Lhe parabenizo pelas perguntas que a senhora me colocou. Vamos lá, gente. Temos essas 5 perguntas hoje aqui ou não? Se não temos, fechamos as cortinas. Evaldo, irmã Fabiana, irmão Marcos, irmão Ednilson, irmã Angélica, irmão Vitor, irmão Orsino. Vamos lá. Pastor, eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas eu não estou lembrada. Ah, as taças da ira de Deus Certo. vai ser depois que a igreja for arrebatada, né? 100% corretíssimo. Será no período número 2, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, que é conhecido exatamente como Grande
tribulação. O período de 7 anos é chamado de tribulação. Mas o período final de 3 anos e meio, aí sim é o considerado a grande tribulação. E neste período serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Aí o negócio vai ficar pretíssimo. Não, mas roxo, preto é pouco, roxo. E a igreja não estará aqui de jeito maneira. De jeito maneira. Perfeito. Outra pergunta, outra dúvida? Pode soltar, por favor. Pastor, eu também tenho Evaldo, desculpe, Evaldo levantou a mão. Tá, Bom, vamos ser cavaleiros, Evaldo. Vamos passar a nossa irmã que é dama e depois ao damo Evaldo, né? O Evaldo é damo, a nossa irmã é dama. Vamos lá, irmã Angélica e depois Evaldo. eu estava respondendo aqui as perguntas, e eu não lembro também se o senhor comentou a respeito do tribunal de Cristo. Se será para recebermos a recompensa da nossa salvação? Veja bem, temos que separar bem isso aqui, ó. Salvação e recompensa são coisas que trabalham separadamente. Por que separadamente? A recompensa será pelo trabalho que fizemos em prol da obra de Deus. Esse trabalho não influi em nada na nossa salvação. Repito, o tribunal de Cristo vai distribuir recompensas pelo nosso trabalho feito para Deus. Esse trabalho não é mérito que é creditado na conta da nossa salvação, não. A conta da nossa salvação já foi creditada o quê? O mérito que Cristo realizou na cruz do Calvário através da sua morte expiatória. Isso é importante anotar. Então, se você, se nós já temos a salvação, de quem é o crédito? O crédito é a morte de Jesus na cruz do Calvário e nada mais, nada menos. O tribunal de Cristo não vai acrescentar absolutamente nada no que tange a nossa salvação, senão reconhecimento do nosso trabalho dedicado ao Senhor, que não tem nada a ver com salvação. Tem que ficar bem claro, porque eu percebo que alguns pastores misturam as coisas, alegando que as recompensas é em função da nossa salvação. Não é, não tem nada a ver. Salvação é uma coisa, recompensa é outra. A salvação está ligada ao sacrifício de Cristo. A recompensa está ligada ao nosso trabalho por Cristo que realizamos aqui na terra por amor a Ele e ao seu evangelho. Evaldo. Pastor, o que seria essa grande Babilônia, se eu não me engano, no capítulo 18? É importante entendermos que o capítulo 17, eu vou falar sobre isso exatamente na próxima aula, tá? Então fiquem ligados, mas já vou adiantar um pouquinho. Capítulo 17 de Apocalipse, se você ler com atenção, leia com atenção, todos vocês, o capítulo 17 do livro do Apocalipse, fala de uma Babilônia. Observe isso. Mas o capítulo 18 fala de outra Babilônia. Não é a mesma? Lê com atenção, todos os detalhes que envolvem o capítulo 17. E ali fala de uma Babilônia, descreve detalhadamente esta Babilônia. Aí entra o capítulo 18. É outra Babilônia, completa, totalmente diferente. Então, são duas Babilônias? Sim, são duas. A Babilônia do capítulo 17 é uma Babilônia espiritual. A Babilônia do capítulo 18 é uma Babilônia comercial e política. Agora vamos dar nomes? Como diz o ditado no Brasil, vamos dar nome aos bois. Não sou boiadeiro, mas vou dar nome aos bois. A Babilônia do capítulo 17, que é espiritual, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu vou provar vocês com riqueza de detalhes que está ali dentro do capítulo 17. A Babilônia descrita no capítulo 18, que é a Babilônia comercial e política, é o país do Iraque.
essas duas Babilônias vão se levantar fortissimamente no período da tribulação. A Babilônia espiritual controlando a religião do mundo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, através do ecumenismo. E a Babilônia comercial e política dominando o mundo à mercê do anticristo, do falso profeta, mas controlando o mercado econômico e o mercado político de todo o mundo. Então prepare-se, próxima aula vamos falar sobre as duas Babilônias. Isso causa uma confusão tremenda na cabeça de muita gente por falta de uma leitura dos detalhes, né, que está entre os capítulos 17 e 18, e ele também tem muitas linguagens de código. Também tem essa, né? A gente tem que entender os códigos que estão expostos ali no capítulo 17 e no capítulo 18. 10 e 11. Última pergunta da noite. Se temos a última, quem vai ser aquele que vai lançar o último míssil da noite? Todo mundo guardou o míssil. Tá certo. Isso porque hoje faltaram alguns alunos, né, que tinham vários mísseis, né, como Josevaldo, Pastor Jurandir, William, entendeu? Os lançadores de mísseis estão ausentes no dia de hoje, mas alguns aqui lançaram bons mísseis, né, com o irmão Marcos, irmã Fabiana, né, irmão Vitor. Hoje o irmão Vitor decidiu guardar munição, né? Eu sei que na próxima ele vai largar. Deixou a sua esposa hoje largar um pouquinho de munição. Irmão Ednilson também largou pouquinho a munição hoje, mas eu sei que na próxima aula a munição vai pegar pesado aqui do nosso lado. Meus irmãos, então fechamos a nossa aula de hoje. Próxima aula será a terceira aula, se Deus quiser, do módulo 3, Escatologia, 7 de novembro. Quero agradecer a você que já fez o pagamento da sua mensalidade no mês de outubro. Muito obrigado. Deus abençoe tremendamente a cada um de vocês. Lhes prospere. Obrigado. Deus sustente. Precisamos das suas orações para continuarmos, né, divulgando a poderosa palavra de Deus e alcançar as vidas, né, que desejam ser edificadas e enriquecidas através do estudo profundo das Sagradas Escrituras. Obrigado, irmão Ednilson, irmão Marcos Tavares, irmã Angélica Freire, irmão Evaldo, irmão Fabiana, né, que foi lá, correu, que foi um desespero, mas chegou, irmã Fabiana. Eu acho que ela tem algum parentesco com Ayrton Senna ou Rubinho Barrichello, porque mulher que corre, olha, quero ver a senhora sentada num carro de Fórmula 1 um dia, né? Quem sabe, né? Irmã Fabiana vai ser a primeira mulher corredora de Fórmula 1, porque ela é de alta velocidade. Obrigado, irmão Vitor. Hoje não tive a alegria de ver o seu sorriso, deve estar correndo para lá e para cá nas suas corridas. Agora, lá. Olha só, é charme, né? É charme, ele gosta de fazer. No finalzinho ele aparece lá, fazendo charme. Deus abençoe o irmão Vitor. O irmão sempre tem uma caixinha de surpresa abençoada. E o Orsino, que infelizmente, né, acho que vai ter que dar um tablet de presente para o Orsino para um dia ele aparecer, porque até hoje, com as dificuldades de comunicação, o Orsino não a palavra. O Orsino recebeu, né? Então, fica tranquilo, né, que vai cair um tablet na tua mão de surpresa, né? Antes do Natal, pode escrever. Não estou fazendo promessa de deputado baiano, nem de demagogo. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Sentimos a falta hoje também da irmã Angélica Bonju, que por alguma razão não pôde estar aqui conosco, mas Deus abençoe aos nossos irmãos que não puderam estar hoje. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus, agradecer a aula de hoje. Vamos pedir a Evaldo, nos leva a Deus em oração, abrindo o seu áudio, agradecendo a nossa aula de hoje. Estaremos então juntos de novo, próxima quinta-feira, 7 de outubro. E nossa matéria de escatologia acaba dia 21 de novembro, né? Aí, para os alunos que vão continuar o curso básico, voltaremos no dia 12 de dezembro, porque teremos 2 semanas de intervalo, né, para nós fazermos o resetting, né, do nosso material, que precisamos dessas 2 semanas, né, obrigatoriamente. E aí voltamos no dia 12 de dezembro. Eu já estou avisando, né? Vou estar avisando mais adiante, né? Que somos obrigados a parar duas semanas, né? No final de novembro para início de dezembro, para nós organizarmos o nosso material melhor para estarmos dando continuidade para quem for continuar o curso básico, e quem for continuar para o médio, segunda-feira estaria à disposição no mesmo horário. Evaldo, nos levando a Deus em agradecimento pela aula de hoje.
Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra, Graças essas te palavras damos, que Deus. nós possamos usar cada dia. Oramos também, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que as pessoas possam estar atentas, Senhor, nesses dias que estamos vivendo, Senhor. Sim, meu Sem Deus. dúvida nenhuma, estamos nos últimos dias, Senhor. Muitos sinais têm acontecido, mas muitos, Senhor, estão dormindo, Senhor. Como se estivesse ignorando, Senhor, o que está acontecendo neste mundo. Por Tem isso, Senhor, não misericórdia, deixe Deus. a tua igreja, Senhor, dormindo, Senhor. Pelo contrário, desperta a todos, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, para esse fim de semana, que os trabalhos que há de ser realizado em cada igreja, Senhor, Em que nome tu de esteja Jesus. presente, esteja dirigindo, Senhor. Oramos, Senhor, por cada um de nós, especialmente, Senhor, pela casa do pastor Prestes, pela sua esposa. Senhor, completa, Senhor, a tua obra, Senhor. Dá a ela a vitória, Para a que ela glória ainda do teu possa, nome. que nesse ano, Senhor, ela possa, Senhor, ser totalmente recuperada, Senhor. Tu Sim, és meu nosso Deus, Deus. nós cremos em Ti e esperamos em Ti, Senhor. Sabemos que nada é impossível para Ti. Nós te agradecemos e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema e fechamos com tudo. Seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina. disciplina, disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, 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 disciplina. disciplina, Seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É É necessário que ele necessário e que ele cresça eu cresça diminua. e e eu eu É diminua. necessário que ele cresça É necessário É que e ele necessário que que cresça ele eu cresça e que eu diminua. diminua. e eu diminua. É necessário que É ele necessário que cresça ele É necessário que e ele cresça que cresça eu e que eu diminua. diminua. e eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Beijo no Amém. coração de vocês. Ótima quinta-feira, um abençoado fim de semana, uma semana de vitória e vejo vocês próxima quinta, 7 de novembro, às 8h15. Muito obrigado, a paz do Senhor a Amém. todos. Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.